Tá filmando já. Sim. Aí deixa eu perguntar, a senhora responde, né? Mais fácil assim? É, mais fácil. Ah, então, como é o nome da senhora completo? Maria do Carmo Marques Feitosa. Onde é que a senhora nasceu? Eu nasci no Pará, mas pequenininha, porque foi na época de uma seca. Ora, pequenininha só podia ser, né? Na época de uma seca, nós fomos para o Pará e lá eu nasci, mas com 8 meses voltei para Mombaça e pronto. E lá é tanto que eu sou registrada lá e tudo, aí cresci lá até os 14 anos. A senhora nasceu em que dia, mês e ano? 26 de julho de 1932. E a senhora foi casada com quem? Com José Almi Feitosa. Passamos 56 anos casadas. 56 anos e 8 meses. E tivemos 2 anos e também acho que 8 meses de namoro, uma convivência de quase 60 anos. Né? Em que ano vocês se conheceram? Em 1947. Casaram-se em? Em 1950, dia 8 de fevereiro. Quantos filhos vocês tiveram? 6. A primeira, Maria Inês, no dia 31 de outubro de 1950. Passou 12 anos, aí nasceu o segundo, João Almi Marques Feitosa, que hoje tem um filho, que é o José Almi Feitosa Neto, que a gente chama Almizinho. Em 1945, 1965, nasceu a Rita Josina. Rita Josina casou-se com José Aécio Alves da Silva, tem 3 filhos, o Herner, Kiara e Kaique. No ano de 66, nasceu Cícero Crispim Marques Feitosa, que tem também 2 filhos, Raul e Laura. Depois, em 68, nasceu Ana Amélia, que tem 2 filhos, Felipe e Giovana. E em 1969 nasceu Lúcio Flávio, que hoje ainda mora comigo, é solteiro. Como foram os primeiros anos de casamento? Muitas dificuldades da época, porque naquele tempo tudo era difícil, mas sempre a gente enfrentando com muita coragem, com muita, assim, se ajudando um ao outro, com muita, e sei que com isso nós conseguimos nossos filhos estudar, que todos eles têm um curso superior. Tinha a primeira que era formada em pedagogia, foi diretora de um colégio em Brasília. Tem o João Almi, que era formado em filosofia e era funcionário do Banco do Brasil, concursado. Tem Rita Josina, que é psicóloga e assistente social e funcionária do Banco do Nordeste. Tem Ana Amélia Cícero, que é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, e agora mesmo passou no concurso da ANAC, vai ir para São Paulo para assumir esse emprego. Ana Amélia, que é nutricionista, e o Lúcio Flávio, que é professor de educação física. O que a senhora lembra da sua sogra, Dona Josa? Uma pessoa maravilhosa, muito boa. Gostava também tanto de contar histórias, ainda hoje eu relato. Lembro-me muitas histórias pitorescas que ela contava, e assim, muita sabedoria também, muito boa. Uma pessoa muito calma, bem paciente. Qual a relação de Almi com os filhos? Maravilhosa. A Almi é com todo mundo. Imagino que com todas as outras pessoas, o relacionamento do Almi foi de uma pessoa muito boa. Imagino com os filhos. Isso muito bom, aquele pai muito amigo, sem deixar de ter aquela autoridade de pai, aquela responsabilidade, aquela disciplina. O Almi profissional? O Almi profissional, ele começou
trabalho mesmo dele, de mais de 30 anos, foi, no começo era Inspetoria Estadual do Trânsito, depois passou a Guarda Estadual do Trânsito, depois foi que passou a ser Departamento Estadual do Trânsito, Autarquia. Ele começou como guarda, um simples guarda, mas foi estudando, fazendo cursos, depois ele foi promovido a subinspetor, fez o concurso na época, ele era subinspetor interino, aí ele fez o concurso para subinspetor, aí tirou o primeiro lugar. E como ele era interino, pôde na mesma época fazer também para inspetor, aí ele tirou o segundo lugar. E logo depois de 2 anos, abriu-se vagas, aí ele foi nomeado inspetor. Aí então, a sequência foi essa, era subinspetor de terceira classe, passou para subinspetor de segunda e isso ia sendo promovido, tanto por merecimento como por antiguidade. Depois subinspetor de primeira, depois subinspetor de seção, subinspetor de divisão, até que chegou ao cargo de subinspetor de subchefe. Só havia um acima dele, que era o chefe. Mas lá ele ocupou os cargos de examinador, de motorista, muito tempo, com muita confiança, porque ele era um dos que sempre era excluído, porque ele era muito correto. Cargo da tesouraria, lá naquele tempo em que pagava, não era como hoje, não tinha banco para pagar, não. Pagava de um por um aquele dinheiro, tinha que trocar, dar assim, inspetor dessa repartição. E chegou a assessor de comandante. Ocupou até o cargo de comandante, porque ele era assessor, o comandante teve que viajar, e ele ocupou esse cargo e passou a fiscal administrativo. Aí, quando foi em 1971, foi extinta, já por uma lei federal, estadual, extinta essa guarda do trânsito, aí dividiu-se em BPTran, e a parte que examinava, e a administrativa, que era o Departamento Estadual do Trânsito. Então, ele, devido à experiência dele, ele foi chamado e ficou para implantando a nova repartição, ajudando na tesouraria. E sei que quando foi depois, de lá, foram poucos os que foram aproveitados. Aí ele foi convidado para ser diretor de divisão. Em 1974, ele assumiu o cargo de diretor de serviços gerais e assim lá mudava a direção, mas ele sempre ficando devido à competência dele, à responsabilidade, à honestidade, até 1987. Quando vocês se casaram, onde foi a primeira casa de vocês? Numa vilazinha ali no Jardim América, chamado, ainda hoje existe, Travessa Magalhães. Depois a gente mudou para uma vila que é aqui próximo, que é Vila Coração de Jesus, e depois já construímos uma casa simples, casa pequena, aqui nessa mesma rua, ali onde hoje foi encampada, aqui nessa padaria. Aqui onde essa padaria era a casa dos meus pais. Aí depois a gente construiu essa aqui, aí foi feita pela Caixa Econômica, né? Mas a gente pagou até quando liquidamos. Qual a relação de Almir com os irmãos? Ave Maria, com os irmãos, com os cunhados, com os parentes. Pergunte a qualquer um deles, porque era uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito reta. O Almir era uma pessoa reta, honesta até ali. Honesta até demais. Às vezes a gente ia fazer compra nesse supermercado que tinha aí, quando chegava, vamos olhar se está tudo bem. Ele ia examinar, se passasse ao menos uma coisa que não tivesse sido anotado lá, ia ele devolver. Mas não é possível, nós nem paga viagem, Almir. E no dia que cobram demais, você diz, não vale a pena eu ir reclamar. Mas se lutassem demais, ele ia lá devolver porque não tinha anotado. Com qual dos irmãos ele tinha uma relação mais próxima?
carmelita.